Bom dia, meus lindos, minhas lindas. E agora, o nosso último dia da semana, chegando para a gente descansar e ainda, ó, de brinde vem o feriado, né? Então agora vamos encerrar nossa semana com uma aula que eu gosto muito, aula de arte, né? Você tá lembrado dessa página aqui, do seu livro? Ela diz que nessa unidade aqui, nossas aulas, a gente vai estar trabalhando, abordando, fazendo, construindo jogos e trabalhando com a arte. Olha que coisa boa, que mistura fantástica. Arte com jogos. Duas coisas que todo mundo gosta. Quando fala assim, vamos fazer um jogo? Você tá com uma turma de amigos, tá um tédio e alguém lembra, vamos brincar, vamos fazer um jogo? O que acontece com aquele grupo? Todo mundo já se anima. Brincar de quê? Que tipo de jogo? E todo mundo tem uma ideia e uma sugestão para falar. Vamos fazer aquele jogo? Vamos fazer aquele outro jogo? Né? Se a professora chega na sala de aula e tá dando uma aula de ciências, ou português, ou matemática, seja qual for a aula, e se ela parar no meio da aula e falar assim, pessoal, para tudo, guarda tudo, porque agora nós vamos fazer um jogo. O que acontece na sala de aula? Vocês vão reclamar e chorar? Não, todo mundo fala, e já começam a ficar ouriçados ali, estimulados, a atenção toda volta e fica focada para as instruções do jogo. Sabe por que isso acontece? Porque jogar, como eu disse na aula passada, né, na primeira aula desse livro aqui, porque a aula da semana passada nós falamos sobre o Ivan Cruz, mas voltando para o nosso livro, a gente falava que a arte de jogar, ela está dentro do ser humano e ela já existia há muitos anos atrás. Está lembrado dessa aula? Na cultura egípcia, na cultura oriental, né? Na chinesa, na japonesa, na cultura indígena, nas culturas africanas, em todo lugar onde existem seres humanos, existe também a vontade de brincar e a vontade de jogar. E você, também gosta de jogar? Que tipos de jogos você mais curte? Existem jogos que você joga sozinho, pode. E existem jogos que você precisa de mais alguém. Eu prefiro sempre os jogos onde participam mais pessoas. Meus amigos, minhas amigas, meus alunos, minha família. Porque aí, gente, a diversão é garantida, né? Todo mundo se diverte. E também com o jogo, a gente, além de se divertir, produzir dentro da gente aquela sensação gostosa de felicidade, de bem-estar, ele nos ajuda ainda a fortalecer a amizade com os nossos amigos. Claro, isso se o jogo for bem trabalhado, se houver respeito, se tiver parceria e se o objetivo do jogo número 1 for a participação e não a competição. Infelizmente, muitos jogos no mundo inteiro, eles existem e são praticados só pela competição. Pode até acontecer, mas isso não é o mais importante. O importante é você ser capaz de brincar, né? E por falar nisso, dos jogos, agora a gente também fala um pouco da arte. A arte está presente sim nos jogos. A arte, ela embeleza, a arte, ela encanta. E eu disse na aula passada que a arte, ela humaniza o ser humano. Ela toca na nossa sensibilidade mais profunda e mais guardada. Ela traz na gente recordações, ela desperta na gente inspiração para criar outras coisas. Observe bem pessoas e os artistas, como andam e como vivem. Às vezes eles são tão diferentes que as pessoas costumam dizer que são pessoas, os outros costumam dizer que são pessoas estranhas. Porque eles vivem num outro mundo dentro da sua fantasia artística. Às vezes só eles são capazes de criar e entender às vezes também sua arte. Por exemplo, olha aqui essa imagem e essa obra de arte. Você consegue compreender?
Se eu pedisse para você me falar o que você vê? Essa imagem, ela tá na sua página 8 do livro de arte, tá bom? Observa bem, quem criou essa obra de arte foi um artista chamado Joaquim Garcia. O que será que o Joaquim Garcia queria passar? Que mensagem, que ideia, ou que emoção ele queria passar quando ele criou essa arte? E você? O que desperta em você? Que emoção você sente quando você olha? O que você entende quando você olha? Você pode olhar e dizer assim, professora, eu vejo cores diferentes. Você pode dizer assim, professora, eu não entendo nada. Você pode olhar e dizer assim, eu estou vendo formas diferentes, retângulos, alguns triângulos com pontas maiores, menores, né? Isso tudo é verdade. E pode ser que alguém olhe e fale, nossa, eu estou vendo tanta coisa aqui. E aí você pode falar, eu não estou vendo nada. Isso chama-se interpretação. Como é que a gente olha? Você sabe por que essa obra é assim diferente e provoca tanto questionamento nas pessoas e no mundo inteiro? Principalmente quem não sabe as características desse tipo de obra aqui. Ela está ligada com um jogo que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa obra de arte, ela é conhecida no mundo inteiro e classificada como pintura abstrata. Abstrato? Que palavra é essa? Galerinha, é muito fácil. Tem obra de arte que ela é realista, ela é real, ela retrata. Você olha e na hora você já entende pelo traço do desenho o que está sendo transmitido e o que está ali. Por exemplo, as obras do Ivan Cruz que nós vimos na aula passada, elas são realistas. São realistas porque a gente percebe que tem criança, a gente percebe que a criança é menina ou é menino, a gente percebe ali que elas estão felizes, a gente percebe de cara que elas estão brincando, a gente percebe e conhece os tipos de brinquedos. Você não viu tudo isso nas obras do Ivan Cruz? Já na obra abstrata, ela faz exatamente o contrário. Ela não trabalha com a realidade, com o realismo. Ela trabalha com aquilo que não dá forma humana, não dá forma da natureza, como a gente é acostumado a ver numa obra realista. Então, a obra abstrata, ela é importante porque ela dá a oportunidade para cada ser humano fazer a sua interpretação diferente uma do outro. Muitas vezes, a obra abstrata, ela retrata ali apenas as cores para poder causar e mexer em alguma emoção sua. Às vezes, a obra abstrata, ela trabalha apenas com rabiscos e riscos. Às vezes a obra abstrata, ela pega pontos, só alguns, e joga assim naquela obra, ela parece que fica jogada no espaço, e alguns elementos para que vai ligar e vai trazer em você lembranças de alguma coisa na infância. A obra abstrata, ela é muito diferente da obra realista. Essa obra aqui, todos vocês concordam comigo, ela é bem diferente da obra do Ivan da Cruz. O Joaquim Garcia faz um tipo de obra abstrata e diferente, certo? Agora, por que essa obra abstrata está aí no seu livro de arte, na página 8? Tem assim, observe a produção da obra construtivo de triângulos do pintor, desenhista e escultor uruguaio Joaquim Torres Garcia e compare com a sua. Por quê? Porque a gente vai falar agora um pouquinho de um jogo. Vamos voltar agora para a sua página 6. Observe essa imagem agora. Essa imagem aqui, ela está mostrando para você que você também pode ser capaz de criar uma obra de arte. Não precisa ser igualzinho do Joaquim Garcia, mas pode ser do jeito que você queira criar. Aqui eu vejo tiras de papel, de formatos diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes. Você também está vendo?
Olha aí no seu livro, na página 6. Então, você pode ver que tem vários tamanhos, larguras diferentes, essas tiras de papéis. Agora, você observou que aqui na primeira desse canto, existe aí uma obra de arte, inclusive quem fez foi um homem chamado Valdemar Cordeiro. E o nome, deu um nome para essa obra chamada Movimento. Ela é uma obra, essa primeira aí que está no seu livro, ela é uma obra realista? Não, porque não está claro a forma da arte dele. É uma obra abstrata. Eu vou deixar no finalzinho dessa aula uma explicação assim de 1 minuto, só para você não esquecer o que é uma obra abstrata. Combinado? Então, olha só, o Valdemar, ele criou essa aqui, chamada Movimento, e olha como ele usou a criatividade dele. Ele colocou algumas tiras de papéis para o lado direito, outras ele colocou para o lado esquerdo. Ele misturou as cores, os tamanhos também, ele mudou. Você percebeu como ele foi criativo, construindo essa obra abstrata? Do outro lado, tem a segunda tela aí. Nessa segunda tela, já quem fez foi, cadê o nome? Então, a tia G tá precisando de óculos. Casimir Malavetti, certo? Não é um brasileiro, pelo sobrenome, talvez, ou pelo nome. Mas tem um nome chamado, o nome dessa tela aí, dessa arte, é Construção Suprematista. Foi feito em 1910. Dá só uma olhada. Compare as duas obras dos dois artistas. Elas foram usadas, o que elas têm de igual, de semelhante? Foi usado tiras de papel nas duas, que mais? Cores diferentes nas duas, que mais? Tamanhos dessas tiras de papéis também está presente nas duas obras, que mais? Largura. Agora, o que tem de diferente? A posição. A posição que o artista da primeira obra usou, ele criou uma forma diferente. O segundo artista já usou numa posição diferente. Se você olhar, você vai perceber que a obra abstrata do segundo artista está totalmente diferente do primeiro artista. Mas os dois usaram praticamente os mesmos materiais. O que mudou foi a criatividade de cada um. E você? Você também é capaz de criar, de fazer uma obra abstrata? Então, tem um desafio para você. Você vai fazer e você vai filmar esse seu trabalho, porque você vai criar agora um jogo usando a arte abstrata. Você vai criar um jogo chamado quebra-cabeça. Quem aqui já brincou de quebra-cabeça? Todo mundo um dia já brincou ou já viu alguém brincando, não é verdade? Então, na página 7, aqui, você vai construir o seu quebra-cabeça com material de apoio, tá? Você tem que ser bem criativo. Você não precisa imitar as obras que estão aqui na página 6 e nem na página 8. Agora o que importa é o seu jeito de montar o seu quebra-cabeça. Montando o seu jogo de quebra-cabeça, você estará construindo uma obra abstrata. Então, filma tudo direitinho, o passo a passo, depois de pronto, além de filmar ou tirar a foto pronta e coloca do seu ladinho assim para a tia G te ver feliz e ver a sua obra de arte que a tia G vai querer colocar nas redes sociais do nosso colégio. Combinado? Se tiver dúvida, você pode falar comigo, principalmente em nossas lives. Agora, eu tenho outra pergunta. Por que o autor trouxe pra gente o jogo quebra-cabeça? No outro vídeo inicial desse livro aqui, ele deixou um desafio para a gente criar o jogo da memória.
Só um aluno do quarto ano B que me enviou e eu estou esperando ainda. Mas não tem pressa. Pode fazer no fim de semana, porque veio a semana do folclore, aí a gente vai lembrando e a gente vai fazer depois. Mas agora, nessa segunda aula, o desafio é criar e brincar com o quebra-cabeça do seu material de apoio. Por que será? Você sabe por que é importante a gente brincar com o quebra-cabeça? Eu vou colocar aqui para você alguns pontos importantes que vão mostrar e vão ajudar você para você saber como pode fazer para te ajudar mais a se desenvolver, principalmente na escola. O quebra-cabeça, o jogo de quebra-cabeça já foi estudado por muitos especialistas no comportamento humano, pessoas e médicos e cientistas que estudam o desenvolvimento da mente humana e já perceberam que o quebra-cabeça ele traz muita coisa boa, muitos benefícios para nós, para todo ser humano. Ele nos ajuda a desenvolver o nosso corpo físico. Por quê? Porque quando você está montando o seu quebra-cabeça, você está se movimentando. Você mexe com as mãos, com os dedos, com os olhos, mexe com a cabeça. Então você está desenvolvendo o seu corpo físico através dos seus movimentos. Você também está desenvolvendo a sua parte neurológica. O que é isso, Pro? É a parte de como os nossos neurônios funcionam. Dentro da nossa mente, é como se fossem vários fiozinhos e eles estão conectados um com o outro para fazer o nosso corpo funcionar, pensar e viver. Então, desenvolver os nossos neurônios é muito importante porque nos torna pessoas capazes de sobreviver, capazes de aprender. Então, a gente tem que desenvolver a nossa parte neurológica. Então, jogar quebra-cabeça, brincar com quebra-cabeça é importante até nisso. Então, se você nunca brincou, começa a brincar, tá bom? Que mais? Também nos ajuda na concentração no espaço, porque quando você está pegando uma pecinha, tentando montar com outra pecinha, você está totalmente concentrado, focado. E para aprender a estudar na escola, não exige concentração? Então, quando a gente joga esses jogos que também trabalham com a concentração, é mais fácil a gente também se concentrar na escola ou na explicação da professora ou de alguém. Também, jogar o quebra-cabeça, olha, eu fui atrás, eu pesquisei bastante coisa para falar para vocês, para que vocês não façam só a atividade para cumprir a tarefa, mas para que você entenda a importância dessa tarefa para você. Então, brincar com o quebra-cabeça é importante porque trabalha também com a nossa percepção visual, porque a gente tem que olhar e observar detalhes daquela pecinha. Quando você estiver preparando o seu quebra-cabeça com o material de apoio, você vai perceber que você vai ter que olhar várias vezes, testa aqui, se encaixa ali, tá bom? Então, trabalha isso também. Também o quebra-cabeça nos ajuda a aumentar os nossos conhecimentos em diversos assuntos. Sabia disso? Outra coisa legal é que o quebra-cabeça, que é a mais importante de todas para mim agora e para você, o quebra-cabeça, ele estimula e te prepara para aprender. Ele estimula a aprendizagem. 3 pontos importantes que o quebra-cabeça faz nesse momento da aprendizagem. Ele ajuda você a ficar bem craque na hora de resolver problemas, principalmente os problemas da matemática. Ele ajuda você, como eu já disse, a ter atenção, foco, concentração. Isso seja em qualquer aula. E o terceiro ponto, ele ajuda a gente a desenvolver o nosso raciocínio lógico, o nosso pensamento. Então, em todas as disciplinas que você estuda, o quebra-cabeça vai te ajudar, mas ele vai te ajudar especialmente com os assuntos da matemática. Então, se você tem dificuldade de aprender matemática, começa a brincar com jogos que te ajudam a pensar, a desenvolver o seu raciocínio lógico. Combinado? Muito bem, espero seu vídeo e sua foto com o seu desafio pronto, com a sua obra de arte abstrata em forma de quebra-cabeça. E aí eu quero conhecer sua criatividade. Vou deixar aqui para você um lembrete bem curtinho para você não esquecer o que é
arte abstrata. Combinado? Beijos e até daqui a pouco em nossa live. Olá, sou a professora Helena e o nosso tema agora é sobre arte figurativa e arte abstrata. Embora essa apresentação seja breve, ela vai nos ajudar a seguir com outros temas, entendimentos, interpretações e linguagens da arte. Vamos começar? A arte abstrata é realizada livremente pelo artista, sem haver preocupação em compor uma obra feita com elementos e formas, cores e ritmos encontrados no mundo real e concreto. Até mais, nos vemos em breve!